Vamos compartilhar mais um momento de esclarecimento, de edificação, de conhecimento da Palavra de Deus. Quero compartilhar com você. Estou aqui no trabalho. São 11 horas e 59 minutos. Vai dar meia-noite, nesta noite que está terminando e entrando na madrugada da quinta-feira. Está terminando a noite da quarta-feira, está entrando na quinta-feira, nas primeiras horas da quinta-feira, madrugada. E eu estou aqui no trabalho, mas estou aqui orando todo o tempo, em comunicação com o Senhor, trabalhando a palavra de Deus no meu entendimento, me guardando, me protegendo, me edificando, me firmando, cada dia mais com a minha vida na comunhão com Deus. Buscando a Deus não é ali, aqui, nem acolá. Buscando a Deus aqui, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, pela busca do conhecimento dEle. Buscar a Deus é buscar o conhecimento dEle. E é isso que eu estou fazendo aqui. E nesse momento, eu quero convidar vocês para levar o esclarecimento de um assunto tão simples e tão complicado para aqueles que complicam, usando a sua teologia, usando a sua sabedoria humana, usando os seus termos, para poder perturbar a verdade do Evangelho, distorcer a verdade do Evangelho e desfazer dos princípios do Evangelho. Meus irmãos, esse povo, dentro do sistema religioso, não está preocupado com o Evangelho. Estão preocupados com as suas festividades, com as suas comemorações, com o seu conjunto de pessoas nas suas instituições, crescendo cada dia mais. Estão preocupados com as suas posições, com a sua posição de glória nos seus ministérios, nas suas instituições. Vocês acham que esse povo está preocupado com o Evangelho para você conhecer? Eles estão preocupados com seus ministérios. Eles querem propagar, proporcionar para o povo atração, entretenimento, evento. Meus irmãos, eu nunca vi tanto evento dentro das igrejas evangélicas. Nunca vi tanta atração dentro das igrejas evangélicas. Tanta distração. Tudo isso é distração, irmão. Tudo isso é anátema, é vã, tirando o povo do que é mais importante para o cristão. Não é vida de festividade dentro de igreja. É tanta festividade, é tanta homenagem, é tanto congresso, é tanto aniversário, é tanta apresentação de conjuntos, disso, daquilo, outro. Meu Deus do céu, e o povo perdido, distraído. Mas vem para cá que aqui você tem o alimento que fortalece e edifica a tua vida de fé em Deus, te dando conhecimento para tu estás firmado e firme no Senhor. Aqui é o canal, é o lugar da instrução da palavra de Deus, que vai ao seu entendimento, para iluminar o seu conhecimento de Deus, para que você não ande nas trevas, uma fé reprovada, e não estando na direção de Deus. Muitos estão reprovados da fé, perdidos da direção de Deus. Por quê? Porque não estão sendo esclarecidos, se alimentando e se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, buscando o conhecimento dele na palavra. Tem pessoas que acham que se fortalecer, estar firme em Deus, buscar a Deus, é estar dentro de tarefa, obrigação, cerimônia religiosa. É estar cumprindo a obrigação religiosa. É estar vivendo dentro de culto, de cerimônia, de obrigação religiosa. A vida com Deus é pessoal, meu irmão. É tão simples. Claro que eu tenho que ter comunhão com os que são da fé. Não é os que são de instituição de igreja. A minha comunhão é da fé. A minha comunhão é com aqueles que estão na luz, na palavra, no Evangelho, em Cristo. Não é comunhão de conveniência dentro de igreja. Não é social. Não é ajuntamento solene, dentro de instituição. A minha comunhão com o meu irmão na fé
é se ele estiver na luz. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Luz é quem está em Cristo, na doutrina de Cristo. Trevas é quem diz que crê no Evangelho, mas está vivendo o Evangelho anátema, sem o entendimento de Deus, dentro da religião evangélica, das instituições religiosas. A luz não é uma religião evangélica. A luz é o Evangelho. E eu provo isso na palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4:4. A luz do Evangelho de Cristo é por onde devemos andar, que ilumina o nosso entendimento para não estar nas trevas. E eu só devo ter comunhão com quem está na luz. João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. Essa comunhão de um cristão com o outro é se estiver em Cristo, na luz. Não é dentro de igreja evangélica ou nenhuma religião. A comunhão não é o ajuntamento. A comunhão não é a reunião dentro da instituição para viver a formalidade religiosa. A comunhão é no entendimento da fé. Vem para cá que eu quero levar para vocês uma orientação muito importante. Olha, um texto que está aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse texto parece muito complexo. Capítulo 2, do versículo 1 em diante, você vai ler, e alguém diz que Jesus, ele vai vir quando o anticristo se manifestar, porque pega os primeiros versículos desse capítulo e fica preso ali, não continua lendo. A manifestação do anticristo, ela só vai se dar quando a igreja, que é o povo de Deus que estão em Cristo, sair daqui da terra. Porque o anticristo vai se manifestar para se cumprir a profecia do reino das trevas. Esse reino das trevas vai se cumprir com o anticristo. E esse reino só vai reinar o mundo inteiro nas trevas, na mentira e no engano, quando a igreja sair daqui. Por quê, irmão Wellington? Porque a igreja é a luz na terra. É o sal da terra. Enquanto a luz estiver na terra, o sal estiver na terra, o anticristo não se manifesta. Há um que impede. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1. Paulo vai dizer: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Paulo está falando aqui do arrebatamento. Aí Paulo vai dizer assim no versículo 2. Que não vos movais facilmente da vossa... Olha, presta atenção nisso aqui, que Paulo vai dizer. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Cuidado, viu? É o que eu sempre digo. Vida com Deus, estar ligado em Deus é pelo entendimento. E o entendimento da verdade do Evangelho. Cuidado. Se você não está no entendimento do Evangelho, você já foi desviado da fé. Você não está aprovado por Deus, meu irmão. Essa é a verdade. Paulo vai dizer assim, versículo 2. Não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não vos perturbeis, seja por espírito, seja por palavra, por cartas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está dizendo, cuidado, não se deixe mover, nem se desviar da esperança com nenhuma situação que venha acontecer. Venha de qualquer que seja a forma. Agora Paulo vai dizer no versículo 3, ninguém de maneira nenhuma, alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Paulo está falando aqui de dois tempos. A apostasia, que é o desvio, o abandono da fé, é o que Jesus falou, o esfriamento, o amor frio. O amor que Jesus disse lá em Mateus, o amor de muitos esfriará. Ele não está falando desse amor sentimental. Ele está falando do amor da perseverança, da determinação, daqueles que vão recuar, renunciar, perder a fé, perder o ânimo, perder o vigor, abandonar o primeiro amor, que é a dedicação na vida de fé e esperança em Cristo. O amor esfriar é isso.
muitos vão abandonar a fé. E por isso que Jesus vai dizer na sequência, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nesse contexto aí, Jesus está falando daqueles que vão abandonar a fé, mas aquele que permanece na fé, esses é os que vão ser salvos, perseverando até o fim. Por isso que Paulo diz, tem que fazer o bom combate da fé, acabando a carreira e guardando a fé. Tem que acabar a carreira. Então Paulo agora vai dizer que é o que muitos pegam para dizer que Jesus, quando vier o anticristo, já está se manifestado. Que o anticristo vai se manifestar primeiro e depois Jesus vem. Qual é o texto que eles pegam para dar base a isso? Esse aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Paulo vai dizer que esse homem vai se manifestar. Mas Paulo não está aqui trazendo nenhuma ideia de que Jesus vai vir quando ele se manifestar. Vamos continuar lendo? Vamos lá. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama de Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, que querendo parecer Deus. Onde é esse templo que o anticristo vai sentar? Que templo é esse que ele vai sentar querendo ser Deus? Esse é o templo dos judeus, que vai ser construído para se cumprir isso aqui. O templo dos judeus hoje está destruído, mas vai ser construído. O templo de Salomão vai ser construído para que se cumpra essa profecia. Isso que está aqui revelado. O anticristo, ele vai ser levantado, Deus vai permitir com um propósito. O propósito de Deus permitir que o anticristo se levante é a forma que Deus vai trabalhar com o povo escolhido, a nação segundo Deus escolheu Israel. Nação escolhida por Deus, povo separado de Deus, que caíram, mas vão voltar. Deus vai tratar com esse povo nesse período, porque agora é o trabalho, o tratar dos gentios, que é a igreja. Mas Deus vai tratar com Israel. Isso aqui é um assunto que muitos querem falar dentro da sabedoria teológica. Isso aqui você só pode falar com a revelação do Espírito Santo, com o conhecimento espiritual de Deus. Não é concurso de teologia, não é diploma de teologia que dá autoridade para ninguém falar disso aqui. É o Espírito de Deus em nós. Vamos lá. O que eu quero mostrar aqui é isso aqui. Então, Paulo vai dizer que esse homem do pecado, o qual vai ser o governo único no mundo, nunca teve isso na humanidade. Nunca existiu um governo único no mundo. Sempre os homens estão buscando poder para ser o governo unitário. Nunca existiu. Isso só vai acontecer no período do anticristo. Existiram impérios que dominaram grande parte do mundo, mas nunca dominaram, nunca governaram os imperadores o mundo inteiro. Nunca houve um homem, um governante mundial. Esse governante mundial vai ser o anticristo. Essa profecia vai se cumprir quando a igreja sair daqui. Porque esse anticristo vai ser permitido levantar dele por Deus para um propósito com o povo de Israel, o qual Deus vai tratar com esse povo ainda. Que esse é o povo escolhido de Deus, povo segundo nação de Israel. Da onde Jesus veio, como homem. Jesus veio desse povo. Esse povo rejeitou Jesus. Até hoje eles esperam ainda o Messias. O Messias já veio, cumpriu, estabeleceu o pacto da nova aliança, estabeleceu o meio de libertação para esse povo, e eles rejeitaram. Mas isso vai se cumprir. Agora preste atenção. Você lembra que Deus fez a promessa ao povo do Egito, da terra prometida, mas pela incredulidade daquele povo, eles não receberam a promessa, eles pereceram. Deus permitiu eles rodar no deserto 40 anos para que viesse outra geração daquele povo, mas aquele povo não ia alcançar a promessa. Não era porque não era predestinado. A promessa foi para eles. Mas aquele povo que saiu do Egito não alcançou a promessa, tirando Caleb e Josué. O resto não alcançaram a promessa.
por causa da incredulidade e da desobediência, por não guardar a palavra de Deus e não se manter nela. É o que diz o escritor aos Hebreus. Está lá em Hebreus isso aí. Então é o que Deus está trabalhando com o povo de Israel agora. O povo rejeitou Jesus. Deus está permitindo esse povo continuar, para que na geração próxima que venha, é o povo que vai receber o Messias. Porque Jesus, quando vier, ninguém sabe qual será a geração. Daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, ninguém sabe. Vai ter outro povo. Daqui a 100 anos, todas as pessoas na terra vão ser restauradas. Vai morrer os que hoje estão aqui e vai surgir outros. E Deus vai trabalhar com essa nação, com esse povo, segundo a promessa de Abraão, Isaac e Jacó, no período do anticristo. O povo rejeitou o seu Messias. E esse Messias já veio. E eles ainda esperam. E esse Messias vai vir. Quando ele vier, todo olho verá. Quando ele vier para Israel, todo olho verá. Porque ele vem literalmente para a terra. A vinda de Jesus para buscar a igreja não é na terra. Jesus não vem para a terra buscar a igreja. A segunda vinda de Jesus à terra não é o arrebatamento. O arrebatamento não é a vinda de Jesus à terra. O arrebatamento é a nossa ida ao encontro de Jesus nos ares. Não é na terra, nos ares, nos céus, na região celestial. A gente vai ao encontro do Senhor. A segunda vinda de Jesus à terra vai ser no dia, é o que diz lá em Apocalipse, que todo olho verá. Essa segunda vinda que todo olho verá vai ser para o povo de Israel, quando ele vier para livrar, salvar o povo de Israel, aquela nação que está cercada de inimigos, que o anticristo, quando tiver o domínio do governo mundial, vai reunir todas as nações no domínio dele, no governo dele, para destruir a nação de Israel. É aí que entra o grande livramento de Deus, o bichinho de Jacó. Jesus vem e destruirá o anticristo com o poder da sua glória. Isso é um assunto muito gostoso de compreender, mas não é dentro de curso de teologia que você vai aprender isso. Isso é pelas Escrituras. Mas vamos prosseguir aqui. Olha o que Paulo vai dizer. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Versículo 6. Estou lendo segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2, do versículo 1, estou lendo agora o versículo 6. Agora vocês sabem o que o detém, para que a seu próprio tempo, está vendo que tem um tempo? Há um tempo que o anticristo vai se revelar. Deus já determinou. Mas esse tempo vai se dar, sabe quando? Vem para cá. Vamos ler o versículo 7, versículo 6. Agora vocês sabem o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Já opera. O ministério da injustiça já opera, mas o ministro, o governo da injustiça, do reino das trevas, não se manifestou ainda. Mas Paulo vai dizer, por quê? Versículo 7. Já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Versículo 8. E então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa vinda de Jesus não é o arrebatamento. Essa vinda de Jesus, Jesus já levou a igreja está com Cristo em glória, que vem reinar com ele os 1000 anos na terra. A igreja vai estar com Cristo reinando, em corpo glorificado vamos estar, reinando com Jesus na terra. O anticristo ainda não se revelou. Ele não vai se revelar enquanto a igreja estiver aqui. Eu não estou falando de igreja, instituição religiosa nenhuma, nem evangélica, nem católica, nem nenhuma. A igreja que eu estou aqui dizendo que Jesus vem buscar, que o anticristo só vai se revelar quando Jesus tirar a sua igreja daqui, é o povo, pessoas, que é chamada de corpo de Cristo, igreja de Deus. Paulo vai dizer, ele só vai se revelar, já está operando. A plataforma para ele governar já está sendo feita. Já estão trabalhando a unificação das religiões,
a unificação dos governos, para criar um governo único. E esse governo único não vai ser Trump, não é Bolsonaro, não é Lula, não é Putin, não é nenhum homem que hoje a gente está vendo aqui. Esse governo mundial vai ser o anticristo. Só vai surgir um governo mundial quando surgir o anticristo, porque essa profecia se cumpre no anticristo. A profecia de um governo mundial vai se cumprir com o anticristo. Aí tem muita gente querendo adivinhar quem é o anticristo, né, velho? Então vem para cá. Então, Paulo vai dizer que ele só vai, esse personagem, essa pessoa que vai ter a habitação de Satanás poderosamente nele, esse homem do pecado, o iníquo, a Bíblia chama ele de iníquo, Satanás é o iníquo. Ele vai ter a encarnação, vamos dizer assim, a possessão de Satanás completamente nesse homem, para governar o mundo, e vai ser muita manifestação espiritual. É aí que os escolhidos que fala de Israel, se possível for, serão enganados. Esse texto não está falando da igreja não, viu? Se possível for, serão enganados. É o povo de Israel. A igreja está na luz. A igreja não é levada pela mentira não, a igreja é liberta. A igreja somos nós, pessoas que estamos em Cristo, estamos na luz. Não somos mais dominados pelas trevas, nem pelo poder do diabo. Nem tampouco o anticristo vai governar com tranquilidade que se a igreja estivesse aqui. A igreja não vai estar aqui. O anticristo só vai se revelar, como disse Paulo, quando aquele que está na terra, que o detém, for tirado daqui. E quem é que está na terra, que está detendo a manifestação do anticristo? Que ele ainda não se revelou porque está aqui ainda. Como Paulo diz, versículo 6 e o 7. Há um que o detém. Quem é esse um que o detém? Vamos trabalhar isso? Tem muita gente que diz, é o Espírito Santo. Outro diz, é a igreja. E eu digo, é os dois, que é um só. Entenda o que eu estou falando aqui. A igreja e o Espírito Santo está falando desse que detém. Por quê? Porque o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo sela a igreja. O Espírito Santo guia a igreja. Então, logo, a igreja estando aqui, o Espírito Santo que guarda a igreja, está habitando na igreja, que somos nós, o anticristo não vai se revelar. Vem comigo aqui fazer uma análise na Bíblia. Abre a tua Bíblia aí e vai conferindo depois. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Paulo vai dizer que o Espírito de Deus é o selo que nos garante a possessão da esperança da vida com Jesus. O Espírito Santo é quem nos sela, é a garantia. E ele está onde? O Espírito Santo está onde? Na igreja. Que igreja? Nós, pessoas. Paulo vai dizer, Efésios 4:30, que o Espírito Santo, no qual estamos selados. Estamos selados pelo Espírito Santo, irmão. Então, quem é aquele que detém? Qual é esse que detém a manifestação do anticristo? Há um que o detém. Quem é esse um? É o Espírito Santo que está na igreja. Está entendendo? Vamos ver. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz, quem não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo é quem detém, que está na igreja, que guarda o povo de Deus, que está na terra como luz, levando a verdade para combater contra o reino das trevas. O combate contra o reino das trevas é feito por nós, igreja de Cristo. Não é por ministério, igreja nenhuma. É por nós, pessoas, aonde o Espírito Santo está guardando. Paulo vai dizer, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo e morada de Deus em espírito. O Espírito Santo habita em nós, é Deus em nós. Dá uma lidinha lá, irmão. 1 Coríntios 3,16. Efésios 2,20. Paulo vai dizer que nós somos feitos moradas de Deus em espírito. Nós que somos o templo de Deus. Nós que somos morada de Deus. Nós que somos o lugar, a casa onde Deus habita. Como? Pelo Espírito Santo. Então,
Quem é esse um que o detém? É o Espírito Santo. Esse Espírito Santo está onde? Está em nós. Jesus vai dizer lá em João, capítulo 16, versículo 13 e 14, que esse Espírito Consolador, ele quando viesse, ele estaria em nós, nos guiando em toda a verdade. Logo a gente, se tivesse na terra com a manifestação do anticristo, nós não seríamos enganados. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, que não nos deixa ser levado pelo engano e pela mentira do diabo. Quem está nas trevas é quem não é membro do corpo de Cristo, quem não tem o Espírito de Cristo. Esse não é de Deus. Mas nós que somos a igreja, povo de Deus, estamos selados com o Espírito Santo. Esse um que está na terra, impedindo a manifestação do anticristo, é o Espírito Santo que está em nós. Quando nós formos tirados daqui, aí sim, porque o Espírito Santo é quem guarda a igreja, é quem guia a igreja. Jesus disse isso, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos guiaria em toda a verdade. E é Ele quem nos faz lembrar tudo que Jesus nos ensinou que há de vir. E é Ele que nos leva a glorificar a Jesus. Dá uma lidinha lá, João capítulo 16, versículo 13 e 14. Então, esse Espírito Santo que impede a manifestação do anticristo está em nós, a igreja, povo de Deus. Quem está em Cristo, selado pelo Espírito Santo. E Paulo vai dizer, lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que nós fomos batizados, formando um corpo. O batismo que nos torna a igreja de Deus, corpo de Cristo, não é o batismo de água dentro de igreja feita pelo homem. É o batismo com o Espírito Santo. É o que Paulo vai dizer. Quando nós fomos batizados por esse Espírito, que é um só batismo, que nos leva a inserir no reino de Deus, no corpo de Cristo, Paulo vai dizer isso. Dá uma lidinha lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Que nós fomos batizados em um só, em um Espírito, formando o corpo. Esse batismo não é de água, onde você é membro de uma igreja ou instituição. Batismo de água feita por homens, líder religioso. Esse batismo que nos insere nesse corpo, que forma um só corpo, que nós somos membro, é o batismo com o Espírito Santo. Paulo fala, há um só batismo, formando um só corpo. Quando nós cremos em Jesus com o arrependimento, com o entendimento verdadeiramente, nós somos batizados com esse Espírito, que nos insere, nos torna uma nova criatura, nos sela para a redenção, nos guarda para a promessa, nos torna filho de Deus pelo Espírito Santo, que nos faz morada de Deus em Espírito. Nós estamos selados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. E o anticristo só vai se revelar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que gosta de conhecer os assuntos da verdade de Deus. O anticristo só vai se revelar quando nós, igreja de Deus, sairmos deste mundo, levado por Jesus. Não é ET que vai nos sequestrar, porque o diabo trabalha essa mentira para enganar a multidão que aqui vai ficar. Os perdidos que não aceitaram, não creram na verdade para se salvar. Vai dizer que foi ET. Vai vir uma grande informação mentirosa na mídia, que vai tirar das pessoas a verdade de que foram arrebatados este grande povo que vai sumir da face da terra. Vai ser um caos nesse dia. Vai ser um dia de tristeza, de dor, não de alegria. Vai ser um dia de densas trevas. Vai ser um dia terrível de caos neste mundo, quando este grande povo sair daqui, que estão em Cristo. Não é povo religioso que está em igreja, é aqueles que estão em Cristo, que o Espírito Santo está selando, guardando. Esse é o um que detém, para que o anticristo não se revele. Há um que o detém, e esse um é o Espírito Santo que está em nós, a igreja de Deus. Amém, meus irmãos? Deu para entender um pouco aí essa ministração, para levando esse esclarecimento? Não precisa de você fazer um curso de teologia. O que precisa é você se dedicar a conhecer a Deus e buscar o conhecimento dele, em oração, para que o Espírito Santo
te dê o entendimento daquilo que tu está lendo. Não é através da teologia do homem, senão você se perde. Amém?